A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos acompanhando. Bem-vindo a mais um programa realizado aqui pela família Kadosh. Olha, o programa Qual é a Sua Dúvida? Essa é uma pergunta que eu te faço. Qual é a sua dúvida? E desde já eu quero lançar aqui para vocês, apresentar nosso grande amigo, nosso apresentador do Jornal Estrela de Davi, Thiago Souza. Quero apresentar também aqui ao meu lado direito o Adelson, né, que vai estar aqui interagindo conosco, né? E eu quero já lançar para vocês, né, a pergunta que a pessoa me fez, do jeito que ela me fez, ok? Vamos lá. Opa, tamo aí. Ela disse assim: Trindade? O que vem a ser Trindade? Isso daí é coisa que o pessoal, os crentes ficam inventando. Não tem mais nada o que inventar. Trindade. Poxa, só existe Deus, que é uma força maior. Trindade, eu não acredito nisso. Olha, Alex, você que é da igreja, você que acompanha vários programas, você, por favor, se você tiver uma resposta, né, você me fala. Eu quero ver. E eu disse para ela, eu pensei, e é nosso programa aqui, né? Então, desde já, eu quero falar para vocês o que vem a ser a Trindade. Adelson, me fala o que vem a ser a Trindade, por favor. Então, Alex, pela pergunta dela, realmente, Deus é o Pai maior mesmo. Né? Se forma 3 pessoas em um, é o Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Realmente são 3 pessoas. Agora, falando a respeito, vou separar um a um. Falando a respeito do Pai, o Pai Todo-Poderoso. Ele é a essência de tudo, ele que criou todas as coisas. Né? Então, o que acontece? O Pai, né, mandou o Filho à Terra, certo? Que é Jesus Cristo. E para nós entender qual é a função de um com o outro, o que um faz é constituído por os 3 juntos. Ficou Trindade, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E para você entender o que é Deus, tem pessoas, alguns irmãos que falam que Deus tem olhos de todos os cantos, né, tal. É até relevante que Deus tem olhos de todos os cantos, porque ele vê tudo realmente, que é o Pai Todo-Poderoso. Né? Só que aí tem um porém. Deus não tem olhos de todas as coisas, porque ele é Espírito, ele é uma essência maravilhosa. Então você está me falando que Deus é o Espírito Santo também. Com certeza. E para concluir, para poder emendar isso daí, vamos viajar um pouco lá para trás, na época de Jesus. Quando Jesus subiu o Monte das Oliveiras e falou para os discípulos: fique aqui e ora por mim, que eu vou clamar o meu Pai. Assim que ele subiu, clamou. Lembra aquele filme Mel Gibson que teve, o que se aproximou mais próximo da realidade de Jesus, do crucificamento, que gotas de sangue e tal? Aí você vê, quando ele subiu lá em cima e falou: Pai, se for possível, me afaste esse cálice. O interessante disso aí, graças a Deus, ele falou assim: se fosse possível, se ele falasse assim: Pai, me retira daqui, Deus tinha tirado, mas ele falou: se fosse possível. Automaticamente, Alex, e Deus enviou um anjo para consolá-lo quando ele estava clamando. Só que quando ele falou assim: Pai, se for possível, ele já falou com uma pessoa, é o Todo-Poderoso, é o Pai dele, né? Que ele é o Filho unigênito. Tá, aí falamos do Pai. Aí já tem as 2 pessoas, Jesus falando com o Pai, né? E na crucificação, então ele foi crucificado, né, Alex? Então o que acontece? Quando ele inclinou o seu pescoço e falou: Pai, está tudo consumado, né? Aí ele falou para toda a humanidade que serve no dia de até no nosso século XXI mesmo. Mas não cheirei vós ovos, cheirei o Espírito Santo sobre os 4 cantos da terra. Para quê, Alex? Para nós ter hoje um equilíbrio espiritual. Para quem clamar, orar, fazer a expedição. Através do Espírito Santo nós temos as bênçãos. Nós temos que buscar, né, Alex? Ficar na posição, fazer o querer do Senhor. Aí quando ele falou assim, o Espírito Santo, ele falou com a terceira pessoa. Aí se for uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Tudo com a mesma intenção, que fica em um só. Assim, Tiago, obrigado, Delson. Tiago, para você, nós sabemos que na Bíblia, eu posso estar enganado, mas na Bíblia não fala sobre Trindade, essa palavra Trindade, ou fala? Bem, antes de mais nada, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão nos acompanhando, a paz do Senhor Alex, a paz do Senhor Adelson. A paz, Thiago. Poxa, que honra para mim, desde já eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa desse programa, a qual o nome já diz, né? Qual é
a sua dúvida. Com certeza, um programa inspirado por Deus, que vai ajudar a esclarecer a dúvida de muitas, milhares de pessoas ao mundo afora. Então, quero parabenizar o Alex, a você também, Adelso, em nome de Jesus. Bem, sobre essa questão, Alex, essa questão que não há a palavra trindade na Bíblia, realmente não há. Porém, como o Adelso ele acabou de salientar, existem vários textos bíblicos, e não somente textos isolados, mas contextos que nos levam a crer verdadeiramente que existe sim a trindade. Não sei se esse é o momento de já dar essa opinião, mas ela não é citada, trindade, a palavra. A palavra si, trindade. porém, mostra claramente que realmente Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são três em um. Sim, sim. Ó, e desde já, eu quero ler aqui com vocês, aqui em Efésios, deixa eu só achar aqui na Bíblia, é um tema que precisa de ter respaldo bíblico, e na Bíblia, com certeza fala, se tem dessa trindade, né? Se fala sobre a trindade. E desde já também aqui nós temos, já quero adiantar para vocês, nosso pastor Roberto Conceição, falando aqui, né, claramente à luz da Bíblia também, né, sobre a trindade. Então não percam, não percam. E a trindade, como você falou, que nós comentamos que ela essa palavra trindade, ela não está na Bíblia, porém, nós sabemos que são três pessoas distintas, né, em uma só. Né? Três pessoas distintas em uma só. Porém, existe só um Deus. Não existe deuses. E o Espírito Santo é Deus também. Não, tudo é Deus. O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Deus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Né? E eu quero ler aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 6. Ressaltando também, como aqui, à luz da Bíblia, que Deus é Deus. Não tem outros deuses. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 6. Diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? Então, desde já, a gente já pode concluir aqui que Deus é Deus. Né? Não existe outro Deus, né? Que Deus é Deus. O Filho, Jesus Cristo, né? Para vocês verem como é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo numa mesma situação. Quando João Batista foi batizou Jesus Cristo, quando Jesus Cristo desceu às águas, o que aconteceu? O Espírito Santo, através de uma pomba, pairou ali, não foi? Sim, em forma de uma pomba. Em uma forma de uma pomba. E Deus falou o quê? Deus no alto. Adelso, pode me ajudar também? Com certeza. Tiago, o que Deus falou? Esse é meu filho amado, a quem me comprazo, ou seja, a quem eu amo, a quem Com certeza. eu fico muito satisfeito. Né? Então nós podemos concluir também, né? Olha a Trindade também trabalhando. Então a Trindade tem sim, tá? Essa Trindade realmente. Olha, Alex, em cima disso que foi citado, bem, vamos lembrar aquele texto logo no início, lá em Gênesis, que fala que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Opa, quando nós falamos em façamos, estamos automaticamente dizendo que não é o faço. Façamos no plural. Bem Ou lembrado. seja, havia sim uma três pessoas de distintas, segunda né, pessoa Tiagão? no mínimo. Com certeza, ele falou no plural. Em cima disso, é interessante, mas a minha opinião em cima disso, Alex, Adelso, olha só, é que as pessoas às vezes não veem as coisas da maneira que ela é e querem pegar um texto isolado e fazer religiões. Sim, Como existe uma religião, não vamos citar o nome aqui por questão de ética, que ela
prega que Jesus não é Deus e ponto final. Ponto, é. Eles até mudaram o texto de João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo, acompanha aí, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sim. Com certeza. Opa, quem é o verbo? É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Se está dizendo que no princípio era ele, ou seja, antes de tudo, Jesus já estava com Deus. É. O verbo, Jesus, estava com Deus. E o verbo era Deus. Opa! Então, automaticamente nós cremos que Jesus, ele é Deus. E existe uma religião muito grande no mundo que ela mudou, inclusive, esse versículo. Só para distorcer e dar razão a dizer que Jesus não era Deus. Só para me ressaltar, Thiago, isso que você está falando, isso é uma grande verdade. Realmente as pessoas estão, né, a própria palavra fala, não aumentar nenhuma vírgula da minha palavra, nem aumentar e nem diminuir. E é o que está acontecendo nesses últimos dias, né? A distorção da palavra do Senhor. E ela tem que ser genuína e verdadeira para todos ter acesso à salvação. Sim. Sobre Espírito Santo, algum versículo, alguma palavra sobre o Espírito Santo, mostrando mesmo do Espírito Santo na Bíblia que você lembra, Thiago? Sim, com certeza. Bem, quando Jesus ele estava indo aos céus, após a ressurreição, e ele foi se despedir dos seus apóstolos, discípulos, está lá no livro de Mateus. Ele disse, sim, Mateus, no final do livro de Mateus. Mateus 28. Eu acho que deve ser o Não, Mateus 28 presta mesmo. aqui, por gentileza, Alex. Isso aqui é muito interessante, você pode acompanhar conosco, porque tudo que nós falamos, e interessante esse programa, qual é a sua dúvida, está fundamentado na palavra. Sim, baseado totalmente na Já vi palavra. o pastor Roberto aqui, querido e amado pastor Roberto, dar a opinião final através da palavra. E olha só, que interessante. Está no livro, enquanto isso, Alex, você pode tocando que eu vou procurando aqui, Sim. pra gente dar... Olha, é só lembrar, Cristo quando certo. Jesus Cristo teve um momento que Jesus Cristo, ele disse, né, que eu sairei da terra, porém, um outro Consolador virá à terra. Após, com certeza. Não é? Com certeza, ele falou isso mesmo, Alex. Sim. E- E quem é esse outro Consolador? Hã? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Espírito Santo, que dá com Com amor. certeza. Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Aí, É. E isso deixa bem claro, você vai poder acompanhar também sobre o Espírito Santo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, né? Em 2 Pedro também, fala bem claramente. Apocalipse, capítulo 5 também, Alex, fala sobre a Trindade. As pessoas em casa procurar pesquisar também a palavra. Com certeza, você pode procurar aí na Bíblia, nós estamos dando capítulos, versículos, você vai poder acompanhar também, né? Pode Alex, acompanhar. para me salientar também, uma coisa também, deixar bem claro para todos que não existe outro Deus a não ser o Pai Todo-Poderoso, que é Jesus, Espírito Santo. Com certeza, né? Tá? Porque as pessoas confundem, acham que outros caminhos conduzem a Deus. Não é verdade. É um único só Deus. Que eu não sei, eu não estou lembrado, Alex, para minha memória, que ele fala, eu sou o alfa, o ômega, O princípio e o fim. o princípio e o fim, né? Eu sou Não tem outro onisciente, Deus. onipotente e Não tem outro onipresente Deus. também. Está em Então, Apocalipse. 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 né? Ah, então. Já Olha- foi, Thiago? Olha só, na verdade, eu já tinha texto de cabeça, porém eu estava procurando alguns outros versículos de concordância a esse que eu vou ler agora. Sim. Mas você que está nos vendo, Mateus capítulo 28, a partir do 18, fala assim, Jesus ele estava se despedindo dos seus discípulos. Jesus ele estava se despedindo dos seus apóstolos quando ele estava se ascendendo ao céu, ou seja, subindo aos céus. Subiram ao céu. A palavra diz assim, que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo. Mas presta atenção agora. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Espera aí. Forte, hein? Isso é forte. Muito bom. Jesus não tinha acabado de subir? E como que ele faz a promessa que estará com os seus discípulos, conosco, né? Até a consumação do século? Espera aí. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Minha amiga, você que tem dúvida. E nós estamos aqui para esclarecer. Você está vendo Jesus? Você vê ele aí do seu lado? É impossível porque ele já não está aqui, ele está nos céus. Porém, você sente a presença do quê? Do Espírito Santo, que é a promessa que ele fez. Estarei convosco, ou seja, eu mesmo, através em forma do Espírito Santo, estarei com vocês até a consumação do século. Ou seja, algumas coisas assim que fica bem evidente, sabe? Isso é porque se nós formos citar aqui todos os versículos que falam, ficaríamos aqui horas e horas. Tem muitos, viu? E assim, tá bem evidente. E olha só, Alex, lembre do texto, porque tudo é bom nós provarmos na Bíblia. Na luz da Bíblia. João capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Espera aí. Poxa, será que uma pessoa, da pessoa de Jesus, que não fosse o único e suficiente Deus, Deus ia encher a bola desse jeito? A palavra ia encher a bola desse jeito? Já trazendo para o português, bem claro aqui, popular? Então, bem evidente, né? Com certeza. Olha, e já encaixando isso daí, eu queria perguntar para você, Tiago, Adelso também, que é uma dúvida minha também, que acabou de surgir. Né? Qual que seria, Alex? Vamos lá. Fala Assim, aí responde aí. tem algumas partes na Bíblia que falam sobre que Jesus Cristo fala que assim, ó, meu Pai é maior do que eu. Porque nós estamos falando da Trindade, Deus, então tem nível de hierarquia. Queria saber disso também. Vamos aproveitar, vamos esclarecer aí essa minha dúvida. E aí, Delcio? Então, Alex, eu acredito assim, que não é bem uma hierarquia, né? Realmente, como o Pai Todo-Poderoso, ele é acima de todas as coisas. Como ele é Pai de Jesus, então é assim, não é uma bem hierarquia, mas o maior mesmo se torna sendo os três mesmo, que são uma só pessoa distinta ao dentro de tudo quanto é bom e suave a todos, né? Mas tem o Pai, Criador dos céus e da terra, que ele é Espírito. Tanto é, Alex, que no arrebatamento a gente vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória para quem for salvo, né? Essa é uma coisa linda. Então é assim, Alex, tem coisas que às vezes a gente não encontra, às vezes até mistério que a gente não encontra dentro da luz da palavra de Deus, mas que Deus ele é o Criador de todas as coisas, ele é Pai, onisciente, onipresente, né? Uhum. E onipotente, ele está em todos os lugares. Então eu acredito assim, que não é bem hierarquia, porque eles já são três pessoas em plena comunhão, né? E aí, Thiago? Bem, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que tudo que nós, crentes na pessoa de Jesus Cristo, cremos se encontra assim nesta palavra, porque a palavra, ela é o manual de vida para todos nós. E nós estamos falando sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Sim. 3 em 1. Antes mesmo de Jesus se apresentar como o Messias, antes mesmo de Jesus morrer pelos nossos pecados, olha o que diz Lucas 2. Havia um homem
No verso 25, acompanha aí. Sim. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo, antes mesmo de ser manifesto através da pessoa de Jesus, e Jesus ele dizer que deixaria um consolador, que seria o Espírito Santo, ele já se fazia presente antes mesmo disso acontecer. Lá atrás, no Velho Testamento, nós vemos vários textos falar sobre isso, e citamos um que foi façamos o homem, e também aqui, quer dizer, o Espírito Santo já agia na vida deste homem, que era Simeão, e ele não morreu enquanto ele não viu a promessa. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, é bom deixar bem claro isso aqui, Alex, Adelso, ao telespectador que está nos vendo, por que que existe 3 pessoas? Deus, Pai, o Criador de todas as coisas, certo? Porém, o homem, eu, você, meu querido amigo que está nos vendo, amiga, nós não seríamos salvos sem o sacrifício de Jesus. Então, sabe, eu me alegro muito, eu fico muito feliz, porque se não fosse o sacrifício de Jesus, Deus, sabe, tomasse forma de homem, de ser humano, e sofrer as mesmas coisas que nós sofremos, não haveria salvação nem para nós e nem para você que está nos vendo. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do quê? Do pecado, né? Do erro, é aquele que nos consola. Ou seja, são 3 pessoas com funções diferentes. Porém, os 3 são um só Deus. Deus se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas então, Tiago, eu queria saber mesmo se, assim, se Deus, a subordinação, tem uma subordinação do Espírito Santo, Jesus Cristo, de Deus, como que é? Bem, Se sim, são 3, sim, né? com certeza tem. Por quê? Veja bem. Isso é uma forma... Quando Jesus ele estava no Éden, ou melhor, estava ali no Getsemane, e ele começa a orar, a qual as gotas de suor dele se transformavam como gotas de sangue. O que ele diz? Pai, afasta de mim este cálice. Porém, todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Evidentemente que Jesus estava falando ali como homem. Porque Jesus ele se fez homem. Ali quem agiu naquele momento foi Jesus como homem. Não Jesus como Deus, porque ele era o próprio Deus. Porém ele estava aqui na terra para fazer o quê? Através de uma missão. E quando Jesus, através daquele filme inclusive do Mel Gibson, filme realmente fantástico. Bem próximo, né, Tiago? Bem Fantástico. E próximo, assim, foi muita gente não sabe disso, mas, gente, vamos imaginar. Jesus estava ali no Getsemane. Imagina só como foi difícil para Jesus saber que nas costas dele não viria apenas o crucifixo. Ou seja, ele não apenas seria crucificado, esta que é a verdade. Mas viria todo o nosso pecado sobre ele, né, Tiago? Todas as nossas doenças, porque a Bíblia diz, ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. Você tem noção? Quer dizer, você que sofre de câncer, de AIDS, de uma doença grave, Jesus carregou isso por você. Você tem noção o que é carregar todo esse peso? Quer ver, ó? Alex, qual foi o principal... Eu conheço pouco do seu testemunho, bastante, para falar a verdade. Você já sofreu muito, né? Com certeza. Muito. Jesus carregou isso por você na cruz do Calvário. Então, meus queridos amigos, quando Jesus ele começa a suar, que o suor começa a se transformar em gota de sangue, é porque verdadeiramente o peso foi
grande. A aflição foi tão tamanha que... E o inimigo ali nas costas dele, no ouvido dele, dizendo: ei, você vai fazer isso por esses homens? Eles não merecem isso. Eles não merecem, eles são pecadores, eles vão te trair ainda. Porém, Jesus carregou até o fim por amor. E aí, Alex, voltando à sua pergunta, ele se subordinou como filho, como homem, porque Jesus ele era 100% Deus, 100% homem. Porém, quando ele veio a este mundo, ele se esvaziou de toda a sua glória. Bom, eu também achei uma palavra aqui, Thiago. Pode tomar um café. Opa, chique, muito chique. É uma palavra aqui que, para nós vermos a subordinação também, né, como foi comentado pelo Thiago, né, que está aqui em João, tá? João, vamos ver, João 24, vamos ver aqui. João 14, Isso, João capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Opa, então nós já podemos ver que... Para você ver. Um Pai. Com certeza. É como eu falei para você, né, Thiago? Tem um Criador todo poderoso, que é o Pai. Sim, com Todo certeza. poderoso. A essência dele, né? É aceitável, como eu falei, que... Em outra Pode palavra aqui, logo abaixo, no 28, versículo 28, nós estamos lendo em João capítulo 14, versículo 28 agora. Diz assim: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eita, glória. Glória a Deus, Então, glória a glória a Deus. Deus. Quer dizer, ele foi o que acabou de ser falado, ele deixou toda a sua glória. Meu amigo, você tem noção do que Jesus fez por nós? Ele saiu de toda a sua glória, se despiu, essa que é a verdade. E não precisava nada disso, né? Não Mas por precisava, amor mas à humanidade. Por amor se fez carne como eu e você. Realmente Com é certeza. fantástico. Fantástico. Oh, e eu tenho outra palavra aqui, falando sobre o Espírito Santo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11, que diz assim: porque qual os homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Opa, Falando sobre o Espírito de quer Deus. dizer, que é um Espírito de Deus. Olha, rapaz. E aí, Alex, Mas você só pra já mim- terminou aqui? Só para me complementar uma coisa, Alex. Para no finalzinho que você falou aí sobre o Espírito Santo. Opa, volta aí, Alex. Por favor. Pode ver. Aqui, ó, assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Para complementar, o homem natural não compreende o espiritual, que somos os cristãos verdadeiros de Cristo Jesus. Como que é? O homem natural ele não compreende o espiritual, as pessoas que buscam as coisas de Deus, que buscam o espiritual, entendeu? Uhum. As coisas Então, divinas. Uma outra pergunta, uma outra dúvida. Esse programa promete, hein? Promete. Uma outra dúvida. Eu tenho um espírito, né? Mas eu e meu espírito, nós somos um só? Sim, né? Sim, com certeza. Veja bem, o ser humano, isso já é uma outra coisa, Sim. mas já que foi citado, o ser humano ele é composto por 3 itens, podemos dizer assim. Primeiro, o nosso espírito. O nosso espírito, ele é eterno. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, a alma. O que é a alma? É aquilo que nós sentimos, as raivas, o amor, Sentimentos, né, os Tiago? sentimentos. Isso, o animal tem também alma. O animal tem, porque ele tem os sentimentos. E aí, o último, que é o terceiro, que foi feito pelas mãos de Deus, que é o nosso corpo.
Quando nós morremos, morre corpo e alma, porém o espírito fica. Só que o espírito faz parte sim do nosso corpo, ou seja, é um só. É um só. Porque é aquele que... A recompensa espiritual vai ser aquilo que você fez aqui em vida, enquanto tinha esse corpo físico. Ah, entendi. Bom, mais alguma coisa, Tiago? Você está procurando alguma coisa aí na Bíblia, Na né? verdade, sim. Enquanto vocês vão comentando, eu vou mostrar aqui um texto fortíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós podíamos, antes, fazer um comentário também, Alex, sobre, assim, tem pessoas que têm dúvidas também, o arrebatamento, né? Sim, tem gente que tem muita dúvida. Eu acredito que os cristãos, né, também fica pensando assim, como é que vai ser o arrebatamento? Vai ter o arrebatamento mesmo? Como é que vai ser o nosso corpo? Tá demorando muito, né? Tá demorando muito, né? Não, mas isso daí a gente vai comentar aqui. Esse programa é para tirar todas as suas dúvidas. Tem pessoas que têm muitas dúvidas. Com certeza, e essa é uma das dúvidas. Essa é uma das pessoas, ela pediu para não ser identificada, né? Mas é uma pessoa bem conhecida aí no meio da área da saúde, né? Então, tranquilo. ela só pediu para não comentar dela, não falar que ela perguntou sobre isso. Tranquilo, Alex. Fica fingindo. Olha só, gente, olha só aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu estava só prestando atenção e esse programa, qual é a sua dúvida? Fantástico. João 15, Adelso. Sim. Opa, vamos lá. Pode falar, Thiago. João 15, 25. Eu vou resumir, vou passar esses textos, mas olha, leia todo João capítulo 15, ou melhor dizendo, começa lá do capítulo 14 e conclua no capítulo 15. Então vamos analisar só um texto, tá? Vamos acompanhar a Bíblia pelo contexto. Que diz assim: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Isso Jesus falando, tá? Quando, porém, vier o quê? O Consolador, que eu vos enviarei da parte de quem? Do Pai. Do Pai. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Olha. Aleluia. Muito bom. Glória ao nome de Muito Jesus. bom, E assim, Esse nome é glorificado para todo sempre mesmo, né? Na verdade, irmão, isso é uma coisa... ele está deixando bem claro que o Espírito vem dele, o Espírito é ele, o Pai é ele, e Deus é o Filho, e ponto final. Resumindo, em outras palavras, Deus, ele é, sim, 3 pessoas distintas, cada um tem a sua função, Com e são certeza. os 3 em 1. Bom, olha só, esse bate-papo aqui foi muito esclarecedor, né? Eu também tive algumas dúvidas, foi esclarecida aqui, né? E falamos muito bem, isso daí ficou muito claro para todos. Eu não tenho dúvida. Não tenha dúvida. Olha, conclusão. Deus é o eterno, Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus eterno. Deus é Deus, Deus mesmo fala, Espírito eu sou Santo o que de Deus. sou. Pronto. Sem mim nada podeis fazer. Com certeza. Não tem dúvida. Jesus ainda fala com todas as letras, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha que coisa linda, gente. Linda. Não existe outro Deus. O caminho é Jesus para chegar. Detalhe, hein? Que é mudado também por essa grande religião. Com certeza. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha, para quem entende o português e a gramática, e ninguém vem, ou seja, Vem para ao mim. Pai, senão Por mim. Eles colocam assim, Adelso, Alex. Ninguém vai. Opa! Existe uma diferença de vem e de vai. Com certeza. Vem é no sentido de aqui, próximo, eu, vem até mim. E vai é um sentido de distância. Então a palavra de Deus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é o sacrifício vivo, Jesus Cristo, o próprio Deus. Olha, esse bate-papo foi muito esclarecedor.
né? E eu tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, não tem mais dúvidas, né? Porém, a Tiago, a Delson, nós vamos ver o que o nosso pastor também tem a dizer. Poxa, que legal, pastor Roberto. Pastor Roberto Pastor Conceição. Roberto tem nos ajudado muito, o pastor Roberto. Muito, apoiado muito. Enquanto isso, você vai acompanhar agora o nosso pastor Roberto, ele vai complementar algumas coisinhas, né? E eu quero que você vá acompanhar também, né? E nós vamos acompanhar agora. Vamos lá? Então acompanha aí. Vamos lá. Bem, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos os irmãos, amigos, ouvintes, acompanhantes do nosso site. Cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um prazer poder estar compartilhando com vocês este assunto tão maravilhoso, esse tema abordado, relacionado à Trindade. Quem ou o que é a Trindade? É a junção de um só Deus e três Senhor. A Bíblia nos fala que existe o Pai, que é Deus, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. Eu vou ler um texto bíblico agora, que nós encontramos esses três atuando juntos em um mesmo lugar, mas em formas diferentes. Aqui no Evangelho de São Mateus, o capítulo de número 3 e o versículo de número 16, versículo de número 16 do Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos aqui o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nessa passagem bíblica, nós encontramos os três. Jesus sendo batizado no Rio Jordão, saindo de dentro das águas, e às margens do rio, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. E no céu, do céu, nós ouvimos, ou seja, João Batista ouviu a voz de Deus, o Pai, falando acerca de Jesus, dizendo: esse aí é o meu Filho em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Nesse texto bíblico, nós encontramos os três: Jesus, homem de carne e osso, Jesus em forma física, sendo batizado nas águas, o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus o Pai falando, se manifestando com a sua voz. Então, nós encontramos três atuando no mesmo lugar e instante e no mesmo momento. E também, no livro de 1 João, na carta, epístola, de 1 João, capítulo de número 5, nós encontramos também o evangelista, ele falando sobre a Trindade. Só que aqui nesse texto, ele já fala com mais clareza, ele fala mais aberto, ele deixa bem claro que a Trindade, o nome Trindade, vem de três. Trindade significa três, ou três pessoas, ou três objetos, como queira falar. No caso de Deus, Jesus e o Espírito Santo, é a Trindade Santíssima, pois está falando de um só Deus. Aqui, ele diz o seguinte, 1 João, primeira carta do evangelista João, o capítulo de número 5 e o versículo de número 5, diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue e por águas. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E o versículo 7 diz assim: Porque três
são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Então nós encontramos esse versículo aqui, o evangelista João deixando bem claro acerca da Trindade, dizendo que, porque três são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito. E esses três são um. São três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas diferentes, porém com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma sabedoria, com a mesma concordância. Por que Trindade? Porque são três e porque em momento algum eles se dividem. Todas as obras que existem, desde a fundação do mundo, criação do céu e terra, dos anjos, todos os três participaram da criação. Quando Deus foi criar o homem, o ser humano, Deus falou: desçamos e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Então, Deus, ele falou: desçamos e façamos. Ele falou no plural, ou seja, ele estava chamando alguém para criar o homem que tivesse a semelhança deles. Quem seria essa pessoa que estava ao lado de Deus e Deus chamou? Se também nessa mesma passagem bíblica, nós encontramos o Espírito Santo sobrevoando sobre a face da terra, que na época era abismo, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, quando Deus chamou alguém que estava ao seu lado para criar o homem, o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas, ou seja, aquele lugar aonde Deus iria transformando o planeta Terra hoje. Então, aí entra os três: Deus chamando Jesus, e o Espírito Santo já estava trabalhando, se movendo sobre a face das águas, sobrevoando. E aqui, em João, onde nós lemos aqui, nós encontramos o evangelista deixando bem claro sobre a Trindade, que existe, é real, são três seres, três seres, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porém um só Deus. Como os três é um só Deus, no amor, no poder, na glória, na majestade, na autoridade, no domínio, na eternidade. Os três estavam no início da criação de tudo, estão aqui no momento e eles já estão nos aguardando lá no final da eternidade. Ou seja, os três são eternos. Não há divisão, não há opção dividida entre eles. Ambos têm o mesmo amor. Não tem aquele negócio, não tem aquela história de que Deus é o Pai e Ele é mais poderoso. O Filho é submisso ao Pai e o Espírito Santo é uma mera força. Não, o Espírito Santo é Deus, é Jesus. Jesus é Deus. Uma certa vez, Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar e virei outra vez, no Evangelho de João, capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós bem sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse um dos discípulos: Senhor, não sabemos para onde vai, como poderemos conhecer o caminho? E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui nós encontramos que na Bíblia, que Deus foi quem criou a vida. Então, Jesus Cristo, Ele é a vida de Deus em nós. Alguém falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, um dos discípulos de Jesus chamado Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, porque Jesus estava falando acerca que iria voltar para o Pai. E Jesus falou assim: Filipe, como você pede para mim te revelar o Pai? Há tanto tempo eu estou convosco, e como dizes tu, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Então, quando Jesus falou essa palavra, quem vê a mim, vê o Pai, ou seja, Ele está dizendo: eu sou Deus encarnado, eu sou o próprio Deus aqui contigo. Não tem como mostrar um outro se eu já estou aqui.
como Deus, Jesus é o Pai. Porém, como homem, filho de Maria e José, ele era Jesus, um homem físico. Mas como Deus, ele é o próprio Pai. Assim como também ele é a palavra. No Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, se no princípio Jesus é a palavra, estava com Deus, e quando Deus falou, desçamos e façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, significa que Jesus é Deus, ele é a palavra e ele é o Espírito. Pois ele falou assim, após ele ressuscitar. Os discípulos estavam apreensivos acerca de Jesus ter voltar para o céu e eles ficarem só. E Jesus falou assim, não temas, eu vou, mas eu enviarei um outro Consolador que estará convosco. E ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, Jesus jamais iria voltar para o céu e deixar a igreja, o povo dele, à mercê de qualquer espírito ou força ativa, algum espírito que tivesse uma capacidade inferior à de Jesus. Outro sim. O mesmo Espírito que revestiu a Jesus Cristo de poder, porque Jesus era um homem de carne e osso, ele precisava desse revestimento, o mesmo Espírito que atuou em Jesus, é o mesmo Espírito que habita hoje em todo o povo que crê em Deus, na igreja. Então, é o mesmo Deus. E quando Jesus falou, eu enviarei um outro Consolador, significa, eu estou enviando o meu Espírito, ou seja, eu irei, mas voltarei e estarei com vós. Então, a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um. Três pessoas distintas, porém um só Deus. Em amor, em poder, em autoridade e em graça, em soberania e em tudo eles são um só. Amém? Então fica aqui essa meditação para você que está nos acompanhando nesse site maravilhoso, a de Belém, aqui do Capão Redondo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Medite com mais atenção nesse capítulo 5 de 1 João. E reflita com atenção nas palavras. Não dá para ler tudo por causa do tempo, mas medite com atenção em cada palavra, os versículos, e vá fazendo a pesquisa e você vai entender. Se essa mensagem que está sendo pregada você não conseguiu assimilar e entender, leia com atenção e você verá o próprio Deus dizendo, Jesus sou eu sou o Espírito Santo sou eu, porque não há divisão entre nós três. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fica com Deus e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ilumine os teus caminhos em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, hein? Pastor Roberto Conceição falando aqui no programa. Graças a Deus. É uma bênção, pastor Roberto. Olha, tem nos ajudado muito, né, irmão Alex? Olha, com certeza. Então, eu espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre esse tema, sobre a Trindade. Trindade, nós falamos, mas ainda tem coisa a ser revelada, né? Tem coisa ainda a ser revelada. Muitos assuntos, né? E nós esperamos que, para esclarecer mais as nossas dúvidas, Jesus Cristo vem esclarecer as nossas dúvidas. Aqueles nos finais do tempo, quando Jesus Cristo vem levar a sua igreja. E né? Com certeza. E Deus sempre vai nos dar a direção para passar o melhor para vocês, informações verdadeiras. Com certeza. Desde já eu agradeço aqui ao nosso apresentador, nosso visitante aqui, Tiago Souza. Muito obrigado, Tiago. A paz do Senhor Jesus Cristo. Poxa, muito obrigado, Adelso. Muito obrigado, Alex. Quero dizer rapidamente que eu me sinto honrado de participar dessa primeira edição. Qual é a sua dúvida? Só lembrando que a dúvida, ela faz parte, sim. Dúvidas estão aí para ser esclarecidas. E esse programa, com certeza, ele não vem com o intuito de julgar, apontar ninguém, não. Vem com o intuito de ajudar a você, meu amigo e minha amiga, a tirar as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Adelso. E estou disponível todas as vezes que precisarem, tá bom? Muito obrigado. Paz do Senhor. Adelson, faz aí suas pedidas.
Então, a paz para todos, né? E eu estou muito feliz de ter inaugurado hoje. Qual é a sua dúvida? E com certeza Deus vai nos usar como instrumento mesmo para passar informações para vocês. Dúvida de todos vocês que precisarem. Amém. E desde já eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. A primeira edição aqui do Qual é a Sua Dúvida? E não deixe de acompanhar. Opa, tá falhando aqui nosso áudio. Mas não deixe de acompanhar na próxima edição. Se você tem alguma dúvida, mande para nós. Olha, nós temos um WhatsApp aqui da equipe Kadosh. Você pode mandar a sua dúvida. 9... Tá por que esse aqui, Alex? Ah, sim, por favor. Tá com problemas técnicos? Alguns problemas técnicos aqui. Nosso WhatsApp, 964498506. Vou repetir para vocês, hein? 964498506. Olha, não deixe de nos adicionar. Mande sua pergunta em nome de Jesus Cristo. Nós, com o impulso do Espírito Santo, nós vamos responder para vocês. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Tchau, tchau.